Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido e minha querida irmã. Você que ligou esse vídeo agora, eu quero te saudar com a santa e gloriosa paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse título, Vá e não peques mais, me fez lembrar quando a lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. E quando Jesus ele foi levado aquela mulher diante do Senhor Jesus, pelos fariseus, por aqueles homens que detinham o conhecimento da verdade, Jesus olhou para eles e falou, aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém conseguiu atirar. Aí eu fico analisando, poxa, todo ser humano na terra tem pecado ou comete pecado. Tanto é que nenhum daqueles homens, nenhuma daquelas mulheres, ou talvez que estivesse ali presente, eles conseguiram atirar a pedra. Uma pedra sequer naquela mulher, que estava no ato de adultério. E Jesus disse para ela o quê? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Agora, eu quero te pedir a você, meu querido e minha querida, que abra a sua Bíblia Sagrada na primeira carta do apóstolo João. Gostaria que você abrisse a Bíblia e lesse junto comigo. A palavra de Deus é maravilhosa, nós temos que ler constantemente. A primeira carta do apóstolo João, eu gostaria que você abrisse no primeiro capítulo e lesse junto comigo, a partir do versículo 8. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, que é uma maravilha, Louvado seja o nome do Senhor. Olha, quero dizer logo que você que crê em Jesus, você já é um abençoado, tá? Você, minha amada, que crê em Jesus, você é uma abençoada. Tenha certeza que você está salvo em Cristo, Agora vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim no versículo 8, olha só o que o apóstolo João está escrevendo aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Você está entendendo a palavra? Olha só, versículo 8 diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está vendo? Se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos de Deus mentiroso. E a sua verdade não está em nós. Agora, a sua verdade não está em nós, a sua palavra não está em nós. Está escrito aqui. Aí no capítulo 12 ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se, porém, alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, meu querido, aonde eu quero chegar com essa mensagem? Vá e não peques mais. Eu quero dizer uma coisa para você, o seguinte, meu querido e minha querida, você que está ouvindo esse vídeo. É impossível o ser humano ir e não pecar mais, a não ser que ele tenha um encontro real com o Senhor Jesus. Aquela mulher que estava em adultério, ela teve um encontro real com o Senhor Jesus. E se você, eu, ou qualquer ser humano na terra, se ele não tiver um encontro real com o Senhor Jesus, ele pode ouvir a palavra, ele pode ouvir, vai e não peques mais, mas ele vai continuar pecando. Ele vai continuar na prática do pecado. Porque o pecado, ele está entranhado dentro da nossa carne. Nós já nascemos nesse mundo com a natureza pecaminosa. É por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque sem um novo nascimento é impossível o ser humano deixar de pecar. É impossível. O ser humano só deixa de praticar o pecado, de viver na prática do pecado, viver na prática do pecado, quando ele tem um novo nascimento em Jesus Cristo. É por isso que vem a grande importância
de você ter o Espírito Santo habitando no teu corpo, dentro de você. Porque um pecado que a maioria das pessoas cometem, até mesmo evangélicos cometem, é querer ser independente. Mas essa independência que eu quero dizer aqui, não é independência de homens, não. É a independência de Deus. Se você for uma pessoa independente de Deus, você será dependente de alguém. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu quero ser independente de Deus, eu quero ser totalmente independente, agir segundo a minha própria vontade. Mas o próprio Senhor Jesus disse o quê? Que todo aquele que peca, ele é escravo do pecado. Por isso quando Jesus falou para aqueles homens assim, se o Filho vos libertar, sereis livres, eles falaram, como é que nós vamos ser livres se nós já estamos livres, nós somos livres. Aí Jesus falou para eles o quê? Todo aquele que peca é escravo do pecado. Então o pecado, na verdade, ele escraviza a todo ser humano. Se nós continuarmos a pecar e não temos força para parar de pecar, logo nós somos escravos do pecado. É a mesma coisa uma pessoa que ela está numa prática sexual ilícita, por exemplo. A pessoa ela não tem forças para parar de se prostituir. A carne dela pede, ela sente uma tentação e ela acaba caindo naquela tentação. Ela está presa ao pecado. Ela sozinha ela não vai conseguir se libertar desse pecado. Se tem um pecado, né? Mas o ser humano ele tem vários tipos de pecado. É a mesma coisa a prática do homossexualismo, por exemplo. Muitas vezes o homem ele quer parar de se prostituir, ele quer parar de ter relações com outro homem, mas só que ele não consegue. Ele não consegue porque dentro dele está entranhado uma natureza pecaminosa dentro dele. Ele só vai conseguir parar de praticar esse ato com a ajuda do Espírito Santo. Sozinho ele não consegue. É a mesma coisa o homem que se prostitui. A mulher que se prostitui, ela não consegue parar. A pessoa que mente constantemente, está o tempo todo mentindo, ela não consegue parar de mentir se ela não tiver um encontro real com o Senhor Jesus. Se o Espírito Santo do Senhor não habitar dentro do corpo dela. Porque nós sabemos, o Novo Testamento nos mostra isso, que o nosso corpo é o templo de Deus. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele não estiver habitando no nosso corpo, logo estamos sujeitos a ser habitados por outro espírito, mesmo que você não queira. Tem pessoa que fala, não, eu quero ser independente de Deus, quero fazer minha própria vontade e também não quero fazer a vontade do diabo. É um engano o ser humano pensar dessa forma. É um engano. Porque se você é independente de Deus, logo você vai ser dependente de outro. Você vai ser escravo de outro. Então é melhor, veja que Paulo falou, eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Na minha vida, aqui Gilberto, eu preciso ser escravo de Cristo. Eu quero ser servo do Senhor, Jesus Cristo. E preciso ser servo dele. Todos os dias da minha vida, eu chamo por ele. Eu invoco o nome de Jesus. Eu chamo por ele, eu faço as orações a ele. Falo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Por que eu faço isso? Por que eu faço as orações todos os dias da minha vida? Porque eu sei que sem ele, nada posso fazer. Se o Espírito Santo dele não estiver habitando dentro desse corpo aqui, eu vou ficar na prática do pecado. E não adianta a pessoa falar para mim, vai e não peques mais, você não pode pecar, você não deve pecar. Não adianta a pessoa falar isso. Se o Espírito Santo não estiver habitando dentro de nós, nós vamos continuar na prática do pecado. E veja que João escrevendo aqui, o apóstolo João, ele diz, se nós dissermos que não pecamos, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Há pessoas que pensam que não peca mais, não é isso? A pessoa que fala, não, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus, ela se julga mais santa do que as outras pessoas. Ela pensa que por ela crer em Jesus, ou por ela ter uma religião, ela é mais santa do que as outras. Mas, na verdade, quando nós lemos aqui a palavra de Deus, nós descobrimos que todo ser humano na Terra, mesmo estando com Jesus, ele é um pecador. Aqui a palavra de Deus diz isso. João está escrevendo aqui para a igreja. Se dissermos que não temos pecados, aliás, enganamos a nós mesmos. Quer dizer, porque o pecado ele está na nossa carne. Agora, nós não permanecemos na prática do pecado quando nós recebemos a fé.
e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, quando o Espírito Santo faz em nós um novo nascimento. Quando o Espírito Santo ele faz com que nós venhamos a nascer de novo, aí sim nós não permanecemos mais na prática do pecado. Aí é o que diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o que habita em nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não deixa que nós venhamos a permanecer na prática do pecado. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Ó, até mesmo para você entender a palavra de Deus, ter entendimento do Evangelho, tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. Porque senão o homem se perde. Olha, eu conheço pessoas, muitas pessoas que ficam confusas, irmãs com a mente confusa, uma hora está com Jesus, aleluia, glória a Deus e tal, já outro dia já não está mais. Então, quer dizer, então isso é por quê? Porque a carne da gente, ela combate contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então nós precisamos estar todos os dias alicerçados no Senhor, todos os dias buscando ao Senhor, todos os dias orando ao Senhor. Porque é só com a ajuda do Senhor Jesus, só com a ajuda dele, somente dele, é que nós conseguimos andar na luz. Porque ele é a verdadeira luz. E fora dele, não há luz. Fora dele, existem densas trevas. Mas em Jesus há a verdadeira luz. E você, meu querido e minha querida, que está ouvindo esse vídeo, eu quero dizer para você agora, nesse exato momento, não importa o pecado que você tenha cometido, ou o pecado que você tem cometido, não importa, meu querido e minha querida. Olhe dentro dos meus olhos, não importa. O importante é que você venha crer nesse exato momento em Jesus Cristo. É que você venha adorá-lo. Dobre teu joelho e peça a Ele misericórdia. Fala assim, tenha misericórdia de mim, que eu reconheço que eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu reconheço que sou uma pecadora. E eu preciso da tua ajuda. Porque o homem na terra, seja pastor, seja apóstolo, seja lá o título que ele tiver, ele não vai poder te ajudar, meu querido e minha querida. A religião não vai poder te ajudar. Nenhuma denominação evangélica, nenhuma denominação católica, seja lá o que for, não vai poder te ajudar. Agora, tem uma pessoa que pode te ajudar sim. Essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele que tem me ajudado, Ele que tem me sustentado, e não uma denominação, não um rótulo denominacional, não uma placa de igreja, não, isso aí não vai poder te ajudar. Mas se você se voltar para o Senhor, humildemente, se você dobrar o teu joelho e se humilhar a Ele no teu aposento, em secreto com Ele, você se humilhar diante dEle e pedir para Ele ter misericórdia de você, tenha certeza que Ele terá misericórdia de você sim, porque Ele te ama. Ele te ama como ninguém jamais te amou. Ele me ama como ninguém jamais me amou. Ninguém nesse mundo, ninguém, em toda a história, pode amar alguém como Jesus Cristo nos amou. E Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Então se você invoca o nome dEle, se você chama por Ele, se você crê nele, tenha certeza que você vai ouvir essa palavra dele. Vá, meu querido, e não peques mais. Mas você não vai pecar porque o meu Espírito está contigo. Porque você se humilhou diante de mim. E o meu Espírito está contigo e ele vai te ajudar para que você não peque mais. Porque o pecado nunca trouxe benefício nenhum para a humanidade. Nunca. O pecado, ele só traz destruição para o ser humano. O pecado, ele só traz maldição para o ser humano. É por isso que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque o que é pecado? O que é pecado? É uma transgressão da lei. Né? Qual é a força do pecado? Não é a lei? A força do pecado é a lei. Porque aonde não há lei, não há pecado. Assim diz a palavra do Senhor. Né? Aonde não há lei, não há pecado. Então a força do pecado é a lei. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então entenda isso. Se você estiver em Jesus, se o Espírito Santo estiver habitando em você, você está livre da maldição da lei. Você está livre. E está livre do pecado. Porque o Espírito Santo ele vai te guiar em toda a verdade e toda a justiça. Se você pecar, você vai se sentir tão mal, que você vai querer logo se arrepender. Vai falar assim, eu tenho misericórdia de mim, eu não quero mais continuar pecando não. O pecado me faz mal. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você vai se sentir tão mal em pecar, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Então, meu querido e minha querida, vá com Jesus. Busca Jesus.
E Deus Pai te abençoe e te guarde. Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém.